amores! Tudo bem com vocês? Como foi a sua semana? Creio e tenho certeza que você teve uma semana abençoada. Eu posso ouvir um bom dia de vocês? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como é bom poder ouvi-los. Que Deus possa continuar abençoando a cada um. Que Deus esteja com você, no seu lar, com a sua mãe, com seu pai. E quero convidá-los agora a ficarem juntinhos para iniciarmos a nossa escola sabatina. E não poderíamos de iniciá-la de uma maneira diferente, convidando o nosso Deus a se fazer presente para estar aqui conosco. Te convido agora a fechar os seus olhos para podermos orar. Bondoso Pai, obrigada, Senhor, por mais este sábado, obrigada pelo teu cuidado, obrigada por cada juvenil que aqui está nos assistindo. Que o Senhor possa abençoar a cada família, possa também, Pai querido, ouvir cada clamor, cada coração. Tu sabes a necessidade de cada um, tu conheces e sondas os corações. Abençoe também, Pai querido, a nossa escola sabatina. Abençoe a cada irmão que está precisando das nossas orações, aqueles que estão doentes, os que estão enfermos, os que estão hospitalizados, Pai. Que tua mão poderosa possa estar com cada um. Que tu também possa, Senhor, confortar a todos. Te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus de misericórdia e um Deus que nos ama e não tem deixado nada nos faltar. Fica conosco, abençoe a cada família, a cada juvenil. E em especial queremos te pedir, se for da tua vontade, que este momento de pandemia logo cesse e que possamos, Senhor, voltar às nossas atividades habituais, possamos estar presencialmente na igreja e que possamos principalmente te adorar. Fica com cada um e abençoe este sábado, é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Você gosta de louvar a Deus? O momento agora é para louvarmos o nosso Deus. Eu quero te convidar a refletir na letra desta canção. Ela vem nos falando que mesmo em meio às tormentas desta vida, mesmo nos sentindo que estamos naufragando, Deus, Ele se levanta em meio a tudo isso para nos guiar, para nos conduzir. Nós iremos louvar agora o nosso Deus com a canção Frágil Embarcação. Quero te convidar também a louvar e a meditar nesta letra. Quando a vida exige além daquilo que eu posso dar, quando as lutas se transformam em batalhas, e quando chega o meu limite e começo a naufragar, eu logo chamo por seu nome, pois eu sei, em minha frágil embarcação está o Senhor das ondas, está o Senhor dos ventos, está o Senhor do mar. E quando não tiver mais forças,
nossa meditação? Busque sua Bíblia. Vamos ler hoje Êxodo, capítulo 20, verso 11. E diz assim: Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Uma semana, esse é o título da nossa meditação. Bem, imagine que um professor passe um trabalho muito difícil, mas muito difícil mesmo. E ele precisa ser feito em casa. Você vai precisar fazer maquete, vai pesquisar, entrevistar pessoas. E você pergunta ao professor: pode ser em grupo? O professor te responde: trabalho individual. Bem, e agora? Você começa a se organizar e pensar em quantos dias conseguirá completar todos esses itens deste trabalho. Antes que chegue a um número, vê o professor escrevendo a data no quadro. Só temos uma semana para fazer? Você questiona o professor. Bem, se um trabalho de escola exige tanto esforço, imagine a criação do nosso mundo. Você já parou para pensar? Parece impossível que tudo tenha sido feito em apenas uma única semana. Para os olhos humanos, é realmente impossível. Porém, não foi um homem que criou este mundo. Foi Deus. Apenas Ele, com seu poder inigualável, seria capaz de criar todo o mundo em menos de uma semana. Isso mesmo. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, para que pudéssemos nos lembrar de tudo que Ele fez. Hoje é sábado. O que acha de fazer um passeio para ver um pouco das coisas que Deus criou? Aproveite para se lembrar de como seu poder é grande e capaz de criar tudo que existe. Amém? Bom dia, feliz sábado. Na dinâmica de hoje eu vou utilizar um barco que simboliza as pessoas e o mar que simboliza o mundo em que nós vivemos. No percorrer da nossa vida, encontramos muitos desafios, problemas e momentos tristes. Esses momentos tristes simbolizam as tormentas. E essas tormentas, parece que o nosso barquinho, ele vai afundando, afundando e afundando. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador, nós encontraremos a paz, felicidade e principalmente encontraremos a nossa salvação. Durante todo esse ano, temos ouvido histórias de pessoas que foram abençoadas e tocadas por Deus. E nessa carta missionária não é diferente. Vamos ouvir a história de Santi, sua família e um grupo de voluntários que foram ajudar uma vila remota lá na Índia. E Deus acabou abençoando eles. E eu já te peço, lhe peço que você contribua com sua oferta, pois nesse trimestre elas irão ajudar a divisão sul-asiática e também ajudarão a fazer alguns projetos, como construir igrejas, prédios escolares, dormitórios, salas de aula para faculdades
novos edifícios adventistas, laboratórios e bibliotecas. Então, agora vamos ver essa carta missionária. Olá, crianças! A história de hoje é A Corrida para o Trem. O grande ônibus sacolejava na estrada montanhosa acidentada na escuridão da noite. O som da música indiana no rádio do motorista enchia o ônibus. Muitos passageiros dormiam tranquilamente. Porém, um garoto de 11 anos permanecia acordado. Ele e outros passageiros tinham acabado de participar de um trabalho voluntário de uma semana em uma clínica médica num remoto vilarejo indiano. O garoto viu muitos doentes receberem ajuda. Ele ficou muito feliz em realizar as tarefas e brincar com as crianças internadas. Agora, o ônibus levava o grupo de voluntários até a estação em que tomariam o trem de volta para casa. Alguém falou: "Por favor, pare o ônibus. Lavínia está enjoada. Ela precisa vomitar." Assim que o motorista parou o ônibus, Lavínia, de 20 anos, vomitou tudo o que estava no estômago. Na verdade, Lavínia não foi a única pessoa que estava enjoada. Todos acordaram com vontade de vomitar, mas o grupo não tinha tempo para adoecer. Eles tinham mais 5 horas de viagem para chegar à estação de trem. O médico responsável pelo grupo não queria que houvesse mais paradas para vômitos, então pegou um comprimido para náusea no kit de primeiros socorros e distribuiu para todos. O ônibus continuou sua viagem pela estrada sinuosa. O tempo parecia passar rapidamente. Então alguém falou: "Precisamos ir mais rápido. De outra maneira, perderemos o trem." O passageiro estava correto. O grupo precisava chegar pontualmente à estação de trem. Percebendo a urgência, o motorista aumentou a velocidade, mas o tempo estava correndo tão rápido quanto o ônibus. Infelizmente, o ônibus saiu tarde do vilarejo e a parada por causa do vômito causou um grande atraso. Parecia impossível chegar à estação a tempo. Alguém disse: "Podemos perder o trem." Agora, todos estavam preocupados. Ninguém conseguia dormir. Naquele momento, o garoto disse: "O trem estará nos esperando." Os adultos não concordaram. "Sim, esse aplicativo que rastreia o horário do trem está sempre correto." A mãe disse: "Por isso, provavelmente o trem já não estará na estação quando chegarmos." O garoto contestou firmemente: "Não, mamãe, Deus segurará o trem para nós." O ônibus chegou à estação com 30 minutos de atraso. Todos ficaram preocupados com a situação. O pai do garoto e o outro homem foram descobrir quanto tempo teriam que esperar pelo próximo trem. De repente, os dois homens voltaram correndo. "Ei, pessoal, o garoto está certo! O trem ainda não saiu! Corram!" Eles não tinham tempo para comemorar. Todos pegaram suas bagagens e correram o mais rápido que conseguiam até a plataforma onde o trem os esperava. Assim que entraram no trem, com uma respiração ofegante, o garoto sussurrou, dando um grande sorriso: "Mamãe, eu lhe disse que Deus seguraria o trem." Quando todos estavam preocupados, o garoto lembrou-se de que o Pai Celestial responde às orações. Ele tinha orado. Muito obrigado pelas ofertas missionárias que ajudarão as crianças a aprender sobre Jesus e o poder da oração.
as ofertas desse trimestre vão ajudar a divisão sul-asiática para poderem construir mais escolas, igrejas e laboratórios adventistas. E desde já eu convido você a também dar a sua oferta para ajudar a concluir esses projetos. Então agora nós vamos recolher a minha oferta, a oferta do João Miguel e a oferta da professora Kelly. E eu convido o Jeremy para orar pelas nossas ofertas. Agora, em atitude de reverência, vamos orar pelas ofertas. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um encontro dos juvenis aqui, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, pelas ofertas, Senhor, que foram recolhidas aqui, Pai. Que elas possam servir de ajuda, Senhor, para aquelas pessoas que estão precisando de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegou agora a hora do nosso desafio da semana. Você tem gostado dos desafios? Vamos lá, a mais um desafio. Eu quero saber se você tem cumprido também os seus desafios. E o desafio da semana passada, que era procurar 10 versículos sobre os atributos de Deus, você conseguiu? Bem, se você não conseguiu, hoje eu vou colocar mais um desafio para você. Vamos lá? Eu acho que vai ser um desafio hiper, mega fácil. Será? Mas vocês são inteligentes, capazes e vão conseguir cumprir os desafios. E o nosso desafio dessa semana é fácil. E ele vai estar aqui do ladinho para vocês verem. E não esqueçam de cumprir. O desafio da semana é escrever um cartão ou uma carta de gratidão a um líder da sua igreja. Fácil, não é mesmo? Espero você cumprir este desafio. E até o nosso próximo sábado para um novo desafio. A lição dessa semana vem falando sobre Paulo e seus companheiros. Eles sofreram um naufrágio perto da ilha de Malta. Durante as primeiras horas ali, Paulo cuidou das necessidades imediatas de seus companheiros de viagem. E nos 3 meses que ele esteve naquela ilha, enquanto esteve ali, ele curou pessoas. Inclusive, o pai de Públio, que era o governador daquela ilha. E ele pregou o Evangelho de Deus. E como resultado do serviço que Paulo prestou àquelas pessoas, o povo os tratou com muita bondade. Quando eles partiram, os habitantes da ilha, eles providenciaram para os tripulantes e passageiros daquele navio tudo o que eles precisavam para a sua viagem. Deus deseja que atualmente nós procuremos descobrir maneiras pelas quais podemos cuidar das necessidades das pessoas que estão à nossa volta, ainda que estejamos nós mesmos enfrentando circunstâncias desagradáveis. Por meio do nosso serviço, estamos obedecendo a Jesus e adotando o seu modo de vida e também levando a mensagem para todos aqueles que carecem ouvir da palavra de salvação que tem o nosso Deus. Nós veremos essa lição agora com a tia Nath e eu quero te convidar a ficar juntinho com a sua família para ficar atento a cada detalhe e aprender e crescer mais e mais com Jesus. Eu convido agora para o nosso verso a Rafaela e na sequência a Emily vem trazendo a mensagem central,
Que Deus possa te abençoar, possa te dar um feliz restante de sábado e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um beijo, tchau, fiquem com a tia Nath. O verso dessa semana é: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e serve de todos. Marcos 9:35. A mensagem dessa semana diz: em todas as circunstâncias podemos encontrar maneiras para servir os outros. Bom dia! Feliz sábado para vocês! Tudo bom? E aí, como foi a semana de vocês? Boa! Graças a Deus, né? Eu queria dizer que o almoço foi maravilhoso. Foi maravilhoso nós termos nos encontrado, rever aqueles que já faziam muitos meses, né, que a gente não via. Fiquei feliz, meu coração ficou feliz porque eu vi todos praticamente, faltaram muito pouco, né, aqueles que não puderam mesmo ir, né, mas a gente sentiu muita falta e eu sou muito grata a Deus por Ele ter proporcionado isso para nós, tá? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, meus amores. E hoje nós estamos aqui para estudar a lição da Escola Sabatina, mais uma vez, né? Mas antes, nós vamos orar, porque tudo que nós fazemos por nosso Deus, a gente convida Ele para estar conosco, né? Aí eu te convido agora, você que está aí na sua casa, com o papai, a mamãe, com seu irmão, ou com a sua irmã, para junto nós orarmos e assim estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Querido e eterno Deus, muito obrigado pelo teu amor e proteção. Te agradecemos pelos momentos que tivemos em comunhão e agora nós queremos, Pai, pedir a tua presença, que o Senhor esteja conosco no estudo da tua palavra. Abençoa os enfermos, querido Jesus, abençoa a cada família, abençoa cada filho, cada pai, cada mãe, que o Senhor possa estar abençoando e protegendo a cada um. E mais uma vez, muito obrigado pela saúde e pelo sábado. Em nome de Jesus, amém. Bem, antes que eu esqueça, eu gostaria de relembrar, né, as nossas tarefas que a tia Kelly está passando para vocês. Creio que ela já passou hoje, né, a tarefa, né, e que cada um vai ter que fazer. Isso é importante, porque quanto que cada um de vocês já tem de talento? Olha, vocês não podem perder nenhum desses talentos, porque o nosso leilão vai ser muito bom. Então, vocês precisam guardar com muito cuidado e quando a tia Kelly pedir para você participar, além de você participar por amor e porque é para Deus, você pensa que você vai ter um talento, você vai poder participar do leilão, adquirir o que você quiser, tá? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira saudável e uma forma de nós estarmos participando através de quê? Do estudo da lição, do verso áureo, da dinâmica que ela pede para cada um fazer, tá bom? Então, queridos, participem, tá? Ok. O tema da nossa lição de hoje é Homens ao Mar. Veja, esse tema é bem interessante, né? E sempre nos desenhos que a gente assiste, a gente sempre ouve, né, essa frase, Homens ao Mar, né? Mas aqui essa história foi bem diferente, né? Essa história aconteceu realmente. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala, né, dessa história. E aí eu vou contar para vocês agora, tá? E aí eu queria que você pegasse a tua Bíblia. Eu sei que você está com a sua lição aí também para participar com a gente, tá? Essa história, ela vai estar lá em Atos, livro de Atos dos Apóstolos,
o capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 10, tá? Lá está toda a narrativa, toda a história, tá? E aí, o verso ele fala o seguinte: você já decorou? Já ganhou o seu talento? É o que eu quero ver, tá? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Vamos repetir? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e o servo de todo. Olha só. E servo de tudo. Um dia Jesus falou, né? Queridos, o primeiro nem sempre é aquele que chega primeiro. Nem sempre é aquele que consegue o primeiro lugar. Nem sempre é aquele que ganha a melhor medalha. Mas o primeiro, além dele ser o melhor, ele é o melhor no serviço ao seu próximo. O melhor quando Cristo diz para nós servirmos, para nós fazermos o seu trabalho, por exemplo, a pregação do Evangelho, tá? E a mensagem central, ela tem uma mensagem muito, mas muito importante para nós hoje, nessa manhã. Diz o seguinte: em todas as circunstâncias, podemos encontrar maneira de servir os outros. Em todas as circunstâncias. Agora eu queria te perguntar uma coisa. Você já teve a oportunidade de viajar em um navio? Já viajou de barco alguma vez? Fez alguma viagem curta, longa? Eu já viajei de barco já. Não foi uma viagem muito longa, mas foi uma experiência bem interessante, né? Foi muito boa. A nossa história de hoje, a história da Escola Sabatina, ela vem falando sobre a viagem de Paulo. E essa viagem, ela é bem interessante. Por quê? Paulo, ele saiu com seus amigos e outros tripulantes que eram prisioneiros. Eles seguiram viagem em um navio, certo? E aí essa viagem teve muitos contratempos, mas muito mesmo. Ora o tempo ficava ruim, ora melhorava, ora eles tiveram que embarcar no outro navio, deixar aquele que eles estavam vindo. E foi muitas coisas durante essa viagem. E aí, logo eles enfrentaram uma grande tempestade. Mas uma tempestade mesmo, tá? E assim que o navio começou a afundar, o centurião, tá? Presta atenção, ordenou que todos saíssem do barco. Paulo e eu nos agarramos. Paulo, os amigos dele eles se agarraram, tá? Aos pedaços do barco que tinha sobrado. E aí, pedaço daquele navio, né, que com a fúria das ondas, e ele se partiu. E aí foi homens para todos os lados, pessoas, e eles se agarraram no que eles achavam pela frente, nos pedaços dos navios, né, e lá eles puderam ficar um pouco mais seguros. Já pensou no mar? Aquela água gelada, e lá eles estavam à deriva ali. Mas Deus estava cuidando de todos, queridos, né? E aí, assim que eles chegaram naquela praia, quando o navio ele afundou, eles já estavam próximos de uma praia. E aí, sabe de uma coisa interessante? Ninguém morreu, todos ficaram a salvo. Eles chegaram na praia cansados de tanto nadar para poder sobreviver. E quando eles chegaram lá naquela praia, lá cansados, com frio, com fome, um se agarrando no outro, né? Se apoiando, ajudando o outro a chegar até a praia, eles avistaram, sabe o quê? Uma multidão, pessoas que estavam vindo ao encontro deles, né? Aí
Sabe o que eles pensaram? Espero que eles sejam amigáveis. Eles estavam tão sofridos, cansados, e aí aquelas pessoas ali, eles olharam já temerosos e disseram: e agora? Nós acabamos de enfrentar um naufrágio, e se essas pessoas ainda forem maus e quiserem nos causar mais problemas, só o Senhor por nós. Isso passou pela cabeça deles, né? E aí, felizmente, essas pessoas, elas eram amigáveis. Sabe o que aconteceu, meninos? Olha só. Essas pessoas, elas vieram ajudar aqueles náufragos que estavam cansados, com fome, com frio. E sabe o que eles fizeram? Rapidamente fizeram uma fogueira. E Paulo estava cansado, com frio, mas mesmo assim, ele foi ajudar aquelas pessoas caçar gravetos para ali aumentar aquele fogo da fogueira. E sabe o que aconteceu? Quando Paulo trouxe aqueles gravetos e foi jogar no fogo, uma serpente agarrou na mão dele e picou ele. E aquelas pessoas, que estavam ali ajudando, recuaram para trás assustados e pensaram e falaram entre eles: não é possível, este homem é um assassino. Por quê? Ele sobreviveu ao naufrágio, né? E agora essa serpente picou ele. Mas ele vai morrer. Eles ficaram ali olhando entre eles e ficaram só esperando que Paulo caísse com o veneno daquela serpente. Mas, para surpresa deles, sabe o que aconteceu? Nada. Paulo não morreu. Aquele veneno não afetou. Ele chacoalhou a mão, e aquela serpente caiu lá dentro do fogo. E Paulo agora, estava ali sem nenhum dano. E aí, os que estavam em volta deram um pulo para trás. E sabe o que aconteceu? Olha só. Os moradores da ilha cuidadosamente observaram tudo o que aconteceu, E nada acontecia. Quando suas predições não se cumpriram, ficaram decepcionados, Aquilo que eles tinham pensado: ele vai morrer, ele vai já cair, porque o veneno é mortal. E aí, um dos homens saiu correndo. Imagino que ele saiu para avisar alguém. Aquele episódio que tinha acabado de acontecer. Mas aquele homem não voltou mais. E sabe quem voltou no lugar dele? Um homem de aparência bem apresentada, um homem de uma postura, bem vestido. Sabe como que ele se chamava? Vocês sabem o nome dele? Vocês estudaram? Públio. Públio era o nome deste homem. Este homem, chamado de Públio, ele tinha muita influência naquela ilha. Logo, eles descobriram que aquela ilha se chamava Malta. E aquele homem chamado Públio, ele era uma espécie de governador daquela ilha. Era ele quem decidia tudo, resolvia, ele era uma autoridade maior daquela ilha, de todas aquelas pessoas que estavam ali. E aí, ele falou o seguinte: Públio, ficamos sabendo que era a maior autoridade da ilha, disse ele. Públio bondosamente, olha só, um homem de influência, De repente ele olhou para aqueles homens todos cansados, com fome, com frio. Vocês já pararam para pensar, quando aquele barco naufragou, que aquelas pessoas, aqueles homens chegaram todos lá na praia, eles estavam com muito frio, a roupa molhou toda. Tudo que era deles, eles já não tinham mais nada, porque eles jogaram para ver se a embarcação
o navio ficava mais leve para que o naufrágio não acontecesse antes do tempo, tá? E eles não tinham mais nada para comer. Então este homem, bondosamente, sabe o que ele fez, queridos? Convidou aqueles homens para a sua casa e lá ele ofereceu, sabe o que? Um banho, roupas limpas e comida, um jantar para todos aqueles homens. Eram muitos, muitos mesmo. Aí olha só, Paulo comeu bem, ele precisava se fortalecer, ele estava fraco, um pouco enfermo, mas mesmo assim ele não se deixou se abater, né? Se alimentou bem. Fiquei feliz por ele haver recuperado o apetite, seu amigo falou, né? E aí, aquele homem conversou com Paulo, né? Aquele chefe daquela ilha chamada Malta, né? E contou a experiência, né? Paulo falou para ele daquele ocorrido, daquele episódio da serpente que tinha picado a mão dele, mas que aquele veneno não tinha afetado ele, porque Deus tinha cuidado de tudo. Era Deus, ele não era nenhum Deus. De repente, aquelas pessoas que ficaram ali e continuaram vendo o desenrolar da cena, eles acreditaram que Paulo era Deus, porque ele não tinha morrido também por conta do veneno. Mas Paulo esclareceu tudinho, que ele não era Deus, ele era apenas um homem que trabalhava para Deus, que pregava o evangelho. E aí ele teve a oportunidade, sabe de quê? De pregar para aquele homem, de falar do evangelho de Deus para ele, né? E Públio, ele ouvia atentamente todas as palavras, tudo que Paulo falava a respeito da Bíblia e de Jesus, tá? E eles ficaram ali 3 dias. 3 dias eles ficaram ali. Foram alimentados e cuidados por aquele governador, uma espécie de governador, de líder, né, naquela ilha, habitada por aquelas pessoas. E Paulo estava falando, mas aquele homem foi interrompido por um servo que chegou e cochichou bem baixinho no ouvido dele, de Públio, né? Sabe o que eles falaram? Que o pai dele não estava bem. E era verdade. O pai de Públio, daquele homem bondoso, já havia muitos dias ele estava enfermo, com muita febre e uma espécie de diarreia que não passava. E aí ele estava muito triste, porque ele tinha quase certeza que seu pai já estava quase para morrer. E sabe o que aconteceu? Logo a expressão de felicidade do rosto daquele homem cessou e ele ficou diferente, né? Quando ele recebeu aquela notícia. E sabe o que aconteceu? Paulo perguntou, olha só, Paulo fez uma pergunta, se ele poderia ver o pai dele, de Públio, né? Olha só que maravilha. O primeiro servo veio nos buscar, disse o amigo de Paulo, né? E aí, quando eles chegaram lá, né, que entraram lá nos aposentos daquele senhor, do pai de Públio, que estava muito enfermo, né? O homem estava muito pálido, né? E com a respiração bem fraca. Vocês já viram alguém que está com uma febre muito alta, ou está com uma dor, uma enfermidade, que ele respira lentamente, e a respiração vai ficando cada vez mais fraca? Assim estava o pai de Públio, daquele homem, aquele homem servidor. Então, aquele homem, ele apresentou
Paulo disse quem que ele era, né, para o pai dele, e ele disse que gostaria de orar pelo pai de Públio. Públio pensou por um momento e perguntou se Paulo estaria orando para o Deus vivo. E Paulo disse que sim, que Paulo ele orava era para o nosso Deus, o Deus que ele amava, o Deus que tinha dado uma nova oportunidade para ele, Deus que tinha dado um novo, tinha tornado ele uma nova criatura, um novo homem. E aí Paulo respondeu que sim. Paulo se ajoelhou, né, ao lado da cama e colocou as mãos sobre o homem doente. E fez o quê? Uma oração bem simples mesmo, pedindo que Deus o curasse. Então, o pai de Públio abriu os olhos. Já pensou uma pessoa muito enferma? Ali, a respiração quase parando, pálido, sem força, sem ânimo, sem se levantar mais. De repente, pulou, sentou na cama, os olhos arregalados, né? Como se tivesse acordado naquele instante, revigorado. Empurrou os cobertores para o lado e sabe o que ele fez? Se levantou como se tivesse acordado. Ah, que felicidade! Olha só, meus amores, vocês já imaginaram? Olha o que a oração tem o poder. Vejam só. Paulo começou a explicar, dizendo que não havia sido ele que tinha curado o pai dele, mas o próprio Deus, o Deus verdadeiro a quem ele servia, né? E aí ele explicou tudo, pregou para aquele homem, explicou, e que disse que Deus, o Deus vivo, era o verdadeiro médico e que ele havia curado ele. A história da cura milagrosa rapidamente se espalhou por toda aquela ilha. E aí as pessoas vinham, procuravam Paulo, e Paulo curava aquelas pessoas, e até a hora de ir embora, 3 meses depois, muitos outros tinham sido curados. E a maioria tinha ouvido o Evangelho de Deus. Sabe, meus amores, além do pai de Públio ter recebido a cura física que estava à beira da morte, ele se alimentou também espiritualmente. Ele teve a oportunidade de conhecer do verdadeiro Deus. Aquelas pessoas, elas não tinham conhecimento do Deus verdadeiro daquela ilha ali. Aquele naufrágio, ele ocorreu porque aquelas pessoas não morreram, inclusive Paulo, porque Deus tinha um propósito. E era em meio a tudo aquilo que ele tinha que trabalhar, que pregar o Evangelho, as dificuldades, as mudanças de tempos, as viagens que não eram fáceis naquela época, de barco, de navio, era uma vida muito difícil. Mas Paulo não estava preocupado com isso. Vejam que a mensagem central, ela fala para nós: em todas as circunstâncias podemos encontrar maneiras de servir. Então agora eu queria que tu parasse. Existem muitas maneiras de nós servir o nosso próximo, mas aí a vida, ela nos prega peças, momentos, circunstâncias que nós nos achamos sem condições, às vezes, de falar do Evangelho de Deus. Mas é nesse momento que Deus, Ele me fortalece, Ele te fortalece
para que eu possa ser uma bênção para quem está perto de mim. É nesse momento que Ele me usa, é nesse momento que Ele te convida para fazer parte desse ministério. Sabe, é muito bom nós falarmos do Evangelho quando tudo está bom, quando nós estamos na nossa zona de conforto, quando o nosso coração está feliz. É muito bom. Mas isso não é errado, isso é perfeito, isso é maravilhoso. Só que a nossa vida, um dia nós vamos deitar, nós não sabemos como é que nós vamos acordar no outro dia, se nós vamos acordar com saúde. É por isso que todas as vezes que a gente acordar, a gente tem que falar: Senhor, obrigado por hoje, obrigado por tudo que Tu me permitiu realizar, e o amanhã pertence para Ti. Então seja feita a Tua vontade, mas amanhã, se for da Tua vontade, me ajuda para que eu realize isso e isso para a Tua honra e Tua glória. Paulo, ele tinha no sangue o desejo, a vontade de trabalhar para Deus. E nós precisamos ter esse desejo no nosso sangue, no nosso DNA. Essa vontade de falar de Jesus, de apressar a sua vinda para que nós possamos ir embora dessa terra muito em breve, meus amores. Essa é a nossa missão. O que mais nós precisamos aqui nessa terra? O que mais? Pensa comigo. O que mais a gente precisa? Do que mais nós precisamos correr atrás nessa terra? Nós devemos sim viver como se Jesus fosse voltar hoje, amanhã, depois, né? Com os nossos planos, nossos projetos, mas o nosso foco é a glória, é estar com Jesus, é pedir que Ele volte logo, para que nós possamos estar com Ele nas mansões celestiais, muito em breve, tá? E essa história de Paulo, ela só vem reforçar para nós que o verdadeiro serviço para Deus, ele não importa as circunstâncias, não importa o lugar, não importa se é da minha família. O que Deus espera é que eu tenha um desejo de servir, mesmo que não é da minha família, que eu peça para Deus esse desejo de amar quem não é da minha família, de amar quem não é nada meu, mas que é meu irmão em Cristo, que também é uma pessoa que precisa ser salva, uma pessoa que precisa morar no céu. Sabe de uma coisa para a gente terminar? Alcançar o povo exatamente onde estiver, seja qual for sua posição, não importando a condição, e ajudá-lo de todo modo possível. Esse era o ministério de Paulo. Paulo, ele estava ali como um prisioneiro, mas ele não pensou nisso. Ele não estava preocupado, sabe de uma coisa? Todos ali, Paulo, ele tinha, as pessoas, elas confiaram em Paulo. Quando Paulo disse que eles precisavam ficar em paz, que ninguém ia morrer naquele naufrágio, Paulo foi como um suporte para aqueles homens, para aqueles prisioneiros. Eles poderiam ter fugido, eles poderiam ter desistido, mas não. Esse não era o foco deles. Paulo, ele tinha o desejo de fazer o trabalho de Deus, independente de ser prisioneiro ou não, independente de ser livre ou não. Esse era o desejo do coração dele. E ele cumpriu a missão. Mesmo naquela condição de sofrimento, ele mostrou, ele se colocou diante de Deus e serviu, e falou, e ficaram ali. E depois seguiram a viagem. E Deus continuou abençoando. Todas as viagens de Paulo não foi fácil.
O ministério dele não foi fácil. A nossa vida também, meus amores juvenis, não é fácil. Todos os dias nós encontramos dificuldade, mas Deus está conosco. Olha a promessa. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Para que uma mensagem melhor do que essa? Sabe, a minha oração é que eu, você, a tua família possa se consagrar todos os dias, trabalhar para Deus e orar, pedindo para que Jesus possa voltar muito em breve e para que nós possamos morar na eternidade. E aí nós estaremos livres de sofrimento, de tudo que é ruim que existe nesse mundo. Essa é a minha oração, tá? Mas antes nós vamos repetir o nosso verso áureo para finalizar a nossa lição. Você está com a tua lição aí? Cadê a sua lição? Lembra que nós falamos no nosso encontro que depois que a gente grava o programa, depois que a gente participa de tudo, a gente vai para a sala no sábado para assistir? Porque a tia Kelly, ela lança os desafios e no final também nós vamos lançar um desafio que vai fazer parte, do estudo da nossa lição. Por isso que você tem que assistir, participar, e aí você vai saber quando a gente perguntar, tá bom? Então o verso: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Paulo, ele se colocou na condição de servo durante toda a sua vida. A partir do momento da transformação, ele disse: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. E essa deve ser a nossa oração, meus amores. Nós temos que nos colocar como servos e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me para o teu trabalho. E aí, quando Jesus voltar, ele vai nos encontrar preparados. Essa é a nossa mensagem. Vamos orar para finalizar? Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado por essas lições maravilhosas que a Bíblia deixou para nós, que o Senhor deixou através da tua palavra. Obrigado porque nós nos alimentamos espiritualmente, fortalecemos a nossa alma e renovamos as nossas forças para continuar lutando até a tua volta. Querido Jesus, volta logo. Ajuda-nos a nos colocar na condição de servo para o teu trabalho, para servir o nosso próximo, independente de quem quer que seja ele, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada juvenil, a cada pai, a cada mãe, que nós possamos nos consagrar a cada dia na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, meus queridos, pela presença de vocês e até sábado que vem, se assim o nosso Deus nos permitir. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. E lembre-se, olha os desafios que a tia Kelly está colocando para todos nós, tá bom? Tchau!